Olá a todos, eu me chamo Letícia Cardoso e eu estou aqui com meu parceiro Diogo Maimoni. Nós somos do Instituto Federal do Rio de Janeiro e nós vamos apresentar o nosso projeto, que fala sobre meio de cultura alternativo à base de proteína texturizada de soja, desenvolvimento, eficiência e análise de custo, orientados pelo Gustavo Ansens e Janaína Nascimento. Bom, para começar, a gente vai falar um pouco sobre meios de cultura. Os meios de cultura utilizados nos laboratórios de microbiologia fornecem aos micro-organismos os nutrientes necessários para seu crescimento. Há muitas opções de matérias-primas para a confecção desses meios com diferentes finalidades. O problema é que em países em desenvolvimento, o alto custo dos meios de cultura pode constituir um obstáculo para a execução de aulas práticas de microbiologia ou pesquisa científica em instituições com poucos recursos financeiros. A solução é que alguns estudos apontam que o uso de vegetais pode ser vantajoso para a formulação de meios de cultura alternativos. Estes substratos são fontes de diversos nutrientes, dentre os quais proteínas, que são essenciais para o crescimento dos micro-organismos. E nós vamos falar sobre a nossa solução. A nossa solução ela tem como matéria-prima a proteína de soja, mais especificamente a proteína de soja texturizada, PST. A soja ela é rica em proteínas e aminoácidos essenciais, bem como uma ótima fonte de ferro e cálcio, e se revela como uma das principais produções nacionais. Sendo assim, torna-se interessante elaborar um meio de cultura à base de PST, com o intuito de viabilizar seu uso para o crescimento de diversos tipos de bactérias. Bom, o nosso projeto foi desenvolvido em 5 etapas. A primeira etapa foi a elaboração do meio de cultura à base de PST. Primeiramente, foram separadas 6 concentrações, que vai de 0,5% a 10% de proteína de soja texturizada. Para o meio em forma de caldo, as amostras foram moídas em liquidificador e os meios foram preparados com água destilada, filtrados em papel de filtro e autoclavados. Para o meio sólido, a composição foi acrescida de 1,5% de agar bacteriológico. Após isso, nós fizemos uma avaliação da formulação de melhor eficiência. Para isso, foi realizado um ensaio preliminar, onde 3 espécies de bactérias gram-negativas e gram-positivas isoladas de alimentos, com diferentes níveis de exigências nutricionais, foram inoculadas nas 6 formulações de PST, preparadas a partir de uma única marca. Vale ressaltar que importantes patógenos alimentares, como os bacilos sérios, Escherichia coli, Staphylococcus aureus foram testados. Depois, nós tivemos a melhor eficiência. Os resultados mostraram que as formulações do meio PST, com concentrações de 7,5% e 10%, exibiram os melhores resultados, com um excelente crescimento bacteriano, sendo a concentração 7,5% considerada ideal. Na imagem ao lado, nós temos no lado A o meio PST não inoculado e o lado B o meio PST inoculado com bacilos, demonstrando um excelente crescimento bacteriano. Alguns trabalhos científicos indicam sucesso na elaboração de meios de cultura a partir de vegetais e ou resíduos destes. Porém, esse trabalho é o primeiro a utilizar a proteína texturizada de soja com este objetivo. Após isso, nós tivemos mais resultados da concentração de 7,5%, que foi considerada ideal. No quadrado esquerdo, nós temos uma bactéria inoculada no meio PST, e no quadrado direito, nós temos uma levedura inoculada no meio. No lado esquerdo, na imagem A, nós temos o agar criptona de soja, o meio comercial. E no lado B, nós temos o agar PST a 7,5%. Vale o mesmo para o quadrado da direita, mostrando nos dois casos um ótimo crescimento bacteriano. Após isso, foi realizada uma análise de custo, onde foi comparado os meios de cultura comerciais com o agar PST, ou caldo PST. E a menor diferença de custo foi de 32%, sendo a maior diferença de 88%. Por último, nós temos a continuação do projeto, que é a partir da formulação de 7,5%, a próxima etapa é a testagem de bolores no agar. Comparar o custo de produção com meios de cultura comerciais específicos para o crescimento de fungos e avaliar a viabilidade de substituição do agar bacteriológico por agar-agar comercial, facilitando então a formulação e diminuindo ainda mais os custos de produção. Bom, e com a conclusão, nós chegamos que o meio de cultura PST na concentração de 7,5 apresentou eficiência comparável aos meios de cultura comerciais tradicionais. Neste caminho, serão realizados mais testes de eficiência com espécies bacterianas e fúngicas de diferentes exigências nutricionais. O seu uso é promissor para instituições de ensino com verbas limitadas, vista a análise econômica executada, que indicou custos menores do meio PST, variando de 32% a 88%, dependendo do meio de cultura comercial comparado.
Bom, e é isso, nós chegamos ao fim da nossa apresentação e muito obrigada pela atenção.